Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Monte Sua Universidade Corporativa. Eu sou o Matheus, vou fazer a mediação aqui do nosso webinar hoje. Esse webinar é um encerramento de uma atividade muito bacana que a gente fez aqui no Ecossistema Conecta nesse último mês, que foi o mês da educação corporativa. Então, quem acompanha tanto a Delinea quanto a Prova Fácil, que são as empresas que compõem o Ecossistema Conecta, viram aí nas redes publicações, conteúdos, quem acompanha os nossos blogs também. Foi um mês muito dedicado a bater na tecla da importância da educação corporativa para a saúde das instituições. Então, hoje, 31 de julho, a gente encerra esse mês e não tinha jeito melhor de encerrar do que não com um webinar, com mais troca de conhecimento. E aí convidamos a Tamires Gonçalves e a Sueli Schmidt. Vou deixar elas se apresentarem. Boa tarde, meninas. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente aqui para a nossa audiência. Falar um pouco aí do trabalho de vocês, um pouco do currículo aí de vocês e o porquê de vocês estarem aqui hoje. Pode ficar à vontade, Sueli. Obrigada, Matheus. Obrigada, Tamires. Eu sou a Sueli Schmidt, sou empresária da área de treinamento e desenvolvimento desde 98 e gosto muito de reforçar a minha credencial como vendedora em atividade desde 94. Porque educação, conhecimento é um produto, é um serviço também, e é preciso unir as pontas, né? Fazer com que pessoas e propostas educacionais se encontrem com mais velocidade, com mais assertividade, e pensando em universidade corporativa, conhecimento organizacional, eu me sinto aqui privilegiada de participar, agradeço o convite e espero poder contribuir aí com os insights, com a realidade, com a prática do dia a dia, o que uma universidade corporativa hoje significa e pode contribuir para acelerar e dar competitividade para empresas de todos os portes e segmentos. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Tamires, com você. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Tamires. Eu tenho 15 anos de experiência em gestão de pessoas, então acaba que a gente vai desenvolvendo formas e maneiras nesse mercado tão desafiador, né, que é a parte corporativa, a parte educacional corporativa, na verdade, e hoje eu atuo em uma empresa que faz esse trabalho, então o Ecossistema Conecta, né, hoje eu sou uma das gestoras aqui e participo ativamente do trabalho de desenvolvimento de PDI, treinamento de funcionários, e vim a convite do Matheus contribuir um pouquinho com as ideias e com as possibilidades que o ecossistema também vai trazer para ajudar quem estiver precisando de algum tipo de ajuda. Mas quem vai brilhar hoje aqui é a Sueli, na verdade, né? Ela vai trazer a experiência dela, essa experiência toda que ela contou para nós, e eu vou só ouvir e dar algumas pontuações sobre o que eu aprendi também nesses anos. Não, eu tenho certeza que as duas vão brilhar aqui hoje. As duas têm muito para contribuir, né? Nenhuma das duas está aqui por acaso, né? Sabemos aí da larga experiência de vocês com o ramo. E vamos começar já então. Eu vou direcionar essa primeira temática para vocês, Sueli, que é o que é uma universidade corporativa? O que chamamos de uma universidade corporativa? Bom, vamos lá então. Universidade corporativa já foi uma nomenclatura, ainda é uma maneira de chamar um ambiente de aprendizagem que promove o aperfeiçoamento, mas também a formação de novos colaboradores ou colaboradores que já estão fazendo suas entregas, já têm um desempenho, já têm uma biografia de respeito até dentro da empresa onde estão. Um ambiente onde se organiza, onde se agiliza, onde se promove a multiplicação e a formação de pessoas de uma maneira mais didática, de uma maneira mais intuitiva, mais amigável, e desonerando também muito das horas e da dedicação de pessoas que no passado tinham especificamente essa missão de multiplicar. Então, nós podemos hoje, com o recurso de tecnologia, que é um ambiente virtual de aprendizagem, um ambiente que hospeda conteúdos em formatos
múltiplos formatos, né, que hoje a tecnologia nos dá essa possibilidade de trazer conhecimento, ensinar boas práticas, ensinar uma pessoa a melhorar também aquilo que ela já faz de maneira muito lúdica, de uma maneira muito interessante, que a pessoa realmente nem acredita que é tão fácil aprender, é tão fácil melhorar o próprio e ampliar seus horizontes, né, suas oportunidades dentro da empresa. Universidade corporativa já foi luxo, hoje em dia não é mais. Ela está acessível, ainda dentro, quando a gente pensa no setor, né, de pequenas empresas, eu penso, assim, como empresária, nem penso, eu tenho convicção de que tem ainda muito empresário achando que é muita areia para o meu caminhão, né? Não é o momento da minha empresa ter uma universidade, não, isso não é para o meu negócio, mas por quê? Porque está ainda com aquela referência de que o investimento é alto e que é um recurso muito sofisticado para ele proporcionar lá para os seus colaboradores. A gente está falando aí do universo que responde por 70% do PIB brasileiro, né, que é o pequeno negócio, a gente sabe disso, os dados estão aí, muito fáceis de acessar, e a gente precisa desmistificar esse pensamento, a gente precisa trazer para cima da mesa essa realidade, promover e comunicar melhor os recursos que a gente tem hoje para montar uma universidade corporativa do tamanho que a sua empresa merece, do tamanho que o seu negócio precisa para prosperar, crescer e deixar daqui a pouco de ser P, passar a ser M, passar a ser um G, um GG. É incrível como a gente olha o mercado, né? E quando a gente olha grandes empresas hoje, a maior parte delas não começou desse tamanho. Começou pequenininha. Começou, às vezes, numa garagem, né? Não é modinha, né? Mas muita gente começou no quintal, nos fundos, no porão. E quando você olha a empresa hoje, a empresa é um império, um gigante do mercado, naquele mercado que ela atua. A universidade corporativa vem para tudo isso. E é bem importante a gente proporcionar essa informação, tornar acessível o recurso, desmistificar e mostrar que existe um tamanho de universidade corporativa perfeito para você, para os seus colaboradores, para quem já está embarcado, para quem vai embarcar. Eu acho que a gente começa por aí. O que vocês acham? É isso, né? Muitas vezes o empresário tem um funcionário e esse um funcionário ele precisa de qualificação, ele precisa ser capacitado, ele precisa entender mais do negócio, ele precisa entender mais da visão, da missão da empresa para que ela cresça. E nada melhor do que desenvolver tudo isso de uma forma organizada. Então, quando ele começa organizado, como funcionário que seja, ele garante que os próximos funcionários vão seguir os mesmos passos, vão entender o propósito, vão entender qual que é a missão ou a visão dessa empresa, até com relação ao desenvolvimento do próprio funcionário, né? Aqui eu acho que a universidade vai um pouquinho além de ensinar sobre o que a empresa faz ou o que a empresa tem como ideal. Isso vai além do treinamento do funcionário, da satisfação desse funcionário. Então, a universidade corporativa acaba servindo como step de crescimento. Quando o funcionário cresce, a empresa cresce. E aí eu acho que a gente já entra num outro ponto, que é a empresa achar que eu estou qualificando esse funcionário para o mercado, né? Eu acho que é um ponto que a maioria dos empresários, não vou falar a maioria, mas vou falar alguns que ainda não desenvolveram isso, falam, olha, mas eu estou treinando meu funcionário para ele sair para outra empresa, e eu acho que a Sueli vai poder pontuar melhor, mas é um pensamento pequeno, né, Sueli? Eu imagino que eu não vou treinar o meu funcionário porque ele pode sair da empresa. O que você acha disso? Pois é. Se eu treino, ele vai embora. Se eu não treino, a minha empresa não performa o que poderia performar, né? Ele fica, né? Eu acho que é pior. Quem vai pagar essa conta, né? Então, tem uma linha de pensamento que eu gosto muito, sou muito solidária, que é realmente essa referência que a gente tem de P, PP, PMG, né? E que eu entendo assim, eu sou uma microempresária também, eu posso falar com autoridade, porque eu também sou um CNPJ, né? A minha empresa ela pode ser P, mas eu não. A minha gestão não pode ser P, a minha gestão tem que ser GG. Eu tenho que pensar grande, se eu quiser alcançar mais clientes, eu posso manter o meu porte de pequena empresa, até porque para o meu negócio faz todo sentido, mas a minha entrega, ela tem que ser GI, e para isso eu preciso de pessoas. Se eu sou uma empresária,
e eu estou falando aqui para empresários, né? A maior parte, imagino que do público interessado em saber sobre benefícios e vantagens de implantação de uma universidade corporativa está nessa categoria, é justamente isso. As empresas crescem conforme esse capital humano for o melhor possível. E tu coloca muito bem, Tamires, não é somente o conhecimento que faz a empresa melhorar e agilizar seus processos, entregar seus processos com qualidade e se destacar entre os concorrentes, né, que disputam o mesmo mercado. A gente não está falando só sobre isso. Universidades corporativas hoje ajudam as pessoas do ponto de vista, inclusive, pessoal, educação financeira, ergonomia, conhecimentos universais que fazem a pessoa abrir seus horizontes e caminhar para um pensamento sistêmico, né? Entender a empresa como um ecossistema, onde todo mundo se ajuda, todo mundo é importante. Hoje em dia, já faz tempo, né, que as empresas não contratam excesso de capital humano, pelo contrário, está todo mundo trabalhando num nível enxuto de operação. Quanto melhor o capital humano, melhor será o resultado desse CNPJ, desse negócio. Não existe mágica aqui. Mesmo as empresas que fazem as suas entregas de forma muito automatizada, por exemplo, né, o e-commerce, enfim, tem pessoas no bastidor o tempo todo. O tempo todo, em qualquer tipo de processo de operação, você vai precisar de pessoas. Quanto melhor a pessoa, melhor o capital humano. E uma outra questão. A universidade corporativa, ela documenta, organiza e ela permite uma atualização muito mais ágil desse conhecimento organizacional. Uma empresa hoje que tem, por exemplo, 20 anos de mercado, 15 anos de mercado, ela está completamente diferente do ano 1, do ano 2 dela. Olha quanta evolução ela já embarcou. Agora, onde é que estão esses processos? Onde é que está essa documentação, esses saberes? Fazer esse negócio funcionar, está onde? Então, a universidade ela também colabora nesse sentido, né, de documentar, organizar, registrar e permitir uma rápida atualização desses conhecimentos para multiplicar. Então, você tem entrada de colaboradores mais facilitada e proteção na saída. O que é isso? Proteção na saída? Sim, as pessoas passam pelas empresas, isso é natural. A gente está falando de um movimento que é esperado até. Então, não se pode ter mais essa ingenuidade de contratar para sempre, né? Isso já não faz mais parte da nossa realidade faz bastante tempo. Isso não é uma realidade brasileira, é do mundo. As pessoas passam pela empresa. Então, passou pela empresa, melhorou a empresa, fez suas entregas, vai para um outro capítulo da sua biografia, esse conhecimento ele não se perde. Ele fica armazenado, ele fica replicável para os próximos embarques. Eu penso que é nessa linha também, né, Tamires, Matheus? O que vocês acham? É isso aí. Tem um ditado antigo, né? Quem não pensa em prevenir, pensa em tratar. Então, se eu não estou prevenindo, se eu não vou prevenir ali, capacitando meu funcionário, criando um bom onboarding para os próximos que vão entrar, porque é passageiro, né? Como o Sueli mesmo citou. Então, se eu não crio um bom onboarding, se eu não estou capacitando meu funcionário, eu vou ter que tratar o problema quando ele acontecer. Poxa, meu funcionário saiu da empresa, e agora? Agora eu vou ter que construir algo às pressas, de qualquer jeito, não vou passar tudo que eu gostaria de passar para aquela pessoa que está entrando agora, né? Então, ela não vai ter o mínimo de informação possível para começar um bom trabalho. E talvez a performance desse funcionário seja parte, a má performance no futuro, seja parte culpa disso. Ele não teve um bom onboard, não teve uma boa entrada, não entendeu muito bem qual o objetivo da empresa ou da função que ele tem. Então, é o prevenir melhor do que tratar, que é onde a gente organiza esses processos no momento certo, sem pressa, podemos organizar, reorganizar, revisar material, fazer alocação, né? Olha, isso aqui não deu muito certo, vamos trocar isso de lugar. Então, a universidade, a montagem de uma universidade corporativa e a fomentação dela dentro da empresa acaba contribuindo para todos os estágios. Eu acho que a gente acabou assustando um pouquinho falando sobre contratação, demissão e etc., mas tem a parte de evolução, né? Se o funcionário consegue enxergar uma evolução contínua ou um plano evolucional dentro da universidade, olha, você está no estágio 1, daqui a pouco você entra no estágio 2, eu tenho ali outros cursos, outras modalidades que você precisa alcançar, outros objetivos dentro do próprio escopo da empresa, ele vai se sentindo parte de tudo aquilo, né? Então, ele sabe que, olha, amanhã eu vou passar para um outro cargo, ou amanhã eu vou
eu tenho um plano de carreira dentro da minha empresa, onde eu vou ver isso, vou ver aquilo, vou ver aqui a parte de liderança, eu tenho um treinamento de liderança, como que a empresa gostaria que eu tratasse esse assunto, qual a regra da empresa em torno disso. Então, ela acaba sentindo parte e deixa de ser um título, né? A maioria dos cargos, por exemplo, vai deixar de ser um título e vai passar a ser vai ser mais concreto e o funcionário sabe o que a empresa espera dele, né? Enfim, uma elaboração de um bom material, uma locação de material no lugar certo, uma avaliação desse funcionário assertiva, isso tudo acaba fazendo parte da universidade, né, Matheus? Com certeza. Queria perguntar para vocês, então, pegando esse gancho do que vocês estão falando, a universidade corporativa ela pode, então, ser considerada um benefício. Por exemplo, no ato da contratação, estou divulgando uma vaga ali no LinkedIn, a gente coloca a universidade corporativa como benefício, é um benefício que as pessoas estão esperando e, já emendando com isso, é um benefício que faça com que as pessoas permaneçam dentro das suas instituições e empresas? Vou pegar. Olha, eu estava escutando aqui a Tamires, e agora com a pergunta do Matheus, só aumentou a vontade de contar uma versão de filme de horror, né, e um filme de amor. O filme de horror, que é bem conhecido, né, Sessão da Tarde, assim, você passa no processo seletivo, você cumpriu todos os requisitos para aquela vaga, aí você foi contratado, tua carteira está assinada, vai começar teu período de experiência. E aí a cena é a seguinte, pouca disponibilidade de um veterano ou de um pleno para ficar do teu lado, para te mostrar, e aí você recebe uma instrução semelhante olha, acessa ali na rede, tem uma pasta com um material, lê tudo, pode imprimir, leva para casa. Aí, na semana que vem, depois que você tiver lido tudo isso, você me procura aqui, me dá um toque, que a gente conversa. O nome disso é improviso. A pessoa está sem tempo de treinar. Aquela pessoa acabou de entrar. E, assim, vida real, tá, pessoal? Porque eu sou empresária e eu tenho que falar a realidade. Essa pessoa que acabou de ser contratada, ela estava procurando emprego há 2, 3, 4 meses. Ela jogou currículo para tudo que foi lado. E existe uma coisa chamada lei de Murphy. A pessoa é boa. Ela é tão boa que ela foi contratada. E aí o que acontece? A tua proposta foi melhor, a tua empresa levou, só que ela também está avaliando a empresa. O período de experiência também é da empresa. Isso aqui é bilateral. E aí acontece o seguinte, ela recebe essa instrução de ler todo aquele material, quando ela abre aquela pasta na rede, ela se depara com trocentos documentos, PowerPoint, PDF, assiste o vídeo aqui, escuta um áudio não sei aonde, não tem uma organização, é aquele ambiente @Deus. E a pessoa mais se perde do que se acha. Ela tá ali, até ali ela estava ok, né? Mas agora ela começa a murchar. Para conspirar com filmes de horror, isso é uma quinta-feira, uma sexta-feira, e ela está lá tentando fazer o melhor dela. No final de semana, ela está lá, ela recebe um WhatsApp, uma mensagem dizendo que ela foi uma pessoa selecionada num outro processo seletivo e que tem uma universidade corporativa, a empresa investe, a empresa entende que você é uma pessoa qualificada, a gente quer conversar com você, como é que está a sua disponibilidade por uma reunião semana que vem. O final do filme eu não preciso nem contar, né? Então, isso aqui eu não estou inventando. Isso aqui eu já vi acontecer. E mais de N vezes, entende? Porque isso é a realidade. Essa é o movimento das pessoas, o movimento das empresas, os processos improvisados. E a gente, quando tem um CNPJ, ele não pensa, ele não executa, ele não planeja, né? Quem faz o CNPJ dar certo são as pessoas. A gente está falando de gestão. Gestão do conhecimento organizacional. Educação corporativa está dentro, né, da gestão. E uma universidade, um ambiente, né, uma plataforma, como queiram chamar, que organize isso e dê, exatamente o que a Tamires falou, uma organização, senso de pertencimento, o Matheus complementou ali, retenção, mesmo que venha a proposta, eu já estou tendo uma experiência tão bacana que agora eu não quero largar mais.
Eu não estou dizendo que evita o convite vai acontecer, mas se eu tiver até ali um bom acolhimento, um onboarding profissional, uma universidade corporativa organizada, exemplar, que me dê essa perspectiva, você está no nível 1, chega no nível 2, olha o que vai acontecer, teu currículo melhora, para a empresa você tem mais valor, você já entra dentro do plano de carreira com essa e essa perspectiva, vai prestar uma prova, sei lá, desenha um processo em que a pessoa não queira mais sair. Porque achar pessoas com dom, com talento, com vocação e até com qualificação para as vagas está cada vez mais difícil. Dependendo da função, tarefa, assim, para Hércules. Então, fazer com que isso funcione da melhor maneira, independente do porte, do segmento, é algo extremamente virtuoso e honra o CNPJ, que, como eu falei, é um número, né? Quem faz ele dar certo são as pessoas. Mais ou menos nessa linha, é o que eu penso, né? Eu coloquei aqui uma versão do filme de horror e dei uma pincelada num filme de amor, que seria aquele funcionário recém-contratado, apaixonado pela universidade corporativa, do tipo, meu Deus, né? Que lugar legal de estar, eu estou me sentindo assim, valorizada, eu estou motivada a continuar, eu quero muito chegar nesse nível 2, e mesmo que no final de semana eu seja surpreendida, né, por uma outra proposta para participar de um processo, eu declino, porque a minha experiência já está sendo extremamente positiva. Eu acho que é por aí. Materiais atualizados, né, Sueli? Para complementar seu filme de horror, ainda o funcionário ainda vai chegar na @Deus lá na pastinha, e o sênior, né, que for prestar o treinamento ou pleno, vai chegar e falar assim: essa aqui você não precisa ver, não, porque a gente não usa esse sistema aqui mais. Essa parte aqui está meio desatualizada, mas depois eu te explico direitinho como é que funciona. E esse depois então, não chega nunca. Não chega nunca, o funcionário vai ficando desmotivado. Então, realmente, o senso de pertencimento dele, se sentir parte do processo, se sentir envolvido, se sentir atualizado e valorizado, é como se ele estivesse sendo esperado, né? A empresa esperou a minha contratação, então ela estava me aguardando com tudo pronto, como se fosse um presente. Eu cheguei e está ali, ó, o seu material de trabalho a partir de agora vai ser esse, o período do seu onboarding é esse, as etapas são essas, então tudo muito bem organizado. Isso reflete para o funcionário quem é a empresa, qual o objetivo da empresa que ele acabou de entrar, né? Então, ele sabe o seguinte: é uma empresa organizada, é uma empresa que pensa no funcionário, é uma empresa que está de olho. Então, deixa eu também ficar atento aqui, deixa eu também me organizar, talvez eu não seja tão organizada, mas deixa eu também me organizar, já que eu vi que existe essa organização. Diferente, e aí, fazendo aí esse paralelo do filme que eu gostei, mas diferente de eu chegar com um presente bonito, embalado com um laço, e eu chegar com um embrulho todo amassado e, desculpa, não teve jeito de embrulhar direito. Tá aqui seu presente, né? A pessoa se sente acolhida ou não já na porta de entrada da empresa. A sua comparação foi muito boa e infelizmente, acontecia muito isso. Eu falo acontecia porque eu acredito que isso já é coisa do passado, né? Com as atualidades, com as atualizações, com a quantidade de ferramentas que temos e com a acessibilidade dessas ferramentas, porque a gente não está falando de nada que é caríssimo, que é algo que é só para mega empresas, né, que tem ali seus 1.000, 2.000 funcionários. A gente está falando de algo que é acessível, que é ferramenta de trabalho, que é benefício para o funcionário, como o Matheus falou, que qualquer pessoa pode ter acesso, basta querer. Basta falar: eu quero isso na minha empresa a partir de agora, eu quero me organizar, eu quero trazer essa sensação para o meu funcionário recém-contratado. Então, com o mercado como está, eu imagino que a maioria dos empreendedores, se não tem, gostariam de ter. Talvez não sabem por onde começar, mas gostariam de ter algo mais estruturado. E a Sueli poderia nos contar aí da sua experiência, como é que é essa organização? Por onde que a gente começa? Olha, Tamires, eu não participei de tantas implantações, não. Eu, normalmente, quando me aproximo de empresas, a minha empresa é a Versa Educação Corporativa, ela é muito contratada para melhorar o processo comercial de atendimento e pós-vendas. Então, normalmente, quando eu chego, eu encontro 2 cenários. Ou ela tem uma universidade rodando, ou ela não tem.
ela está ponderando, e o que eu escuto é, olha, ainda não conseguimos pensar nisso, não entrou no planejamento estratégico, foi orçado, mas entrou uma outra prioridade de máquina, e o orçamento não permitiu, enfim, as explicações, né, as justificativas para não se ter, elas são abundantes, tá? A gente pode aqui dedicar um tempo depois para mapear. O que importa é, contabilmente, o que faz sentido para o empresário adotar? Vamos supor que hoje ele tem o processo acontecendo sim, ele tem o onboard, mas é analógico. Está tudo funcionando na base da entrega humana, física, em tempo real. A pergunta é, quanto isso custa? Porque toda vez que eu tiro um pleno ou um sênior da sua função, da sua produtividade, para ensinar um novato, eu estou desonrando o caixa. Eu estou deixando de gerar receita. Essa é a verdade. Eu estou aqui, a minha fala é muito apoiada em cima de pequena e microempresa. Eu estou falando de 50 funcionários, estou falando de 80 funcionários, 120 funcionários. Então, o quanto se dedicou de tempo para colocar isso em números? Ou seja, quanto custa eu tirar um veterano da sua posição de produção para treinar um novato que foi recém-contratado, acabou de fazer a integração, já sabe para que foi contratado e tudo, já passou pela cultura da empresa, ideologia, sabe tudo isso, mas agora ele tem que entrar em processo. Aprendizagem de processo. Melhor pessoa para treinar, na minha empresa, né, eu pensando, melhor pessoa para treinar esse novato, que é super qualificado, currículo maravilhoso, mas que não sabe o processo como funciona aqui, é o fulano que está aqui há 10 anos. E aí eu pergunto, qual é o custo do minuto do fulano que está lá há 10 anos? Quanto é que ele custa por minuto? Essa pergunta o empresário responde. A segunda pergunta que eu vou fazer aqui, o empresário normalmente não sabe responder, é quanto minuto desse veterano vale? Então, eu vou trazer aqui um exemplo da minha área, né, onde eu tenho competência para dizer. Eu sou vendedora, eu estou contratada na empresa, eu tenho um custo para a empresa. A empresa tem um custo X para ter a Sueli contratada, certo? Se eu dividir esse custo da Sueli, a gente está falando de tudo aqui, salário, treinamento, encargos sociais, tudo, benefício, tudo. Sueli custa tanto por mês. Se eu pegar esse número e dividir por 30, e dividir por 8, e depois dividir por 60, eu vou achar o custo da Sueli por minuto. Só que a Sueli é vendedora. A meta dela é, sei lá, 100 mil. Ela tem potencial para vender até 500 mil por mês aqui. Uma empresa de uma fábrica, uma tecnologia, sei lá. Ela tem potencial, se ela trabalhar bem, ela pode vender até 500 mil reais por mês. Mas vamos abaixo, 100 mil, meta inicial. É só fazer a mesma conta. Pega os 100 mil, divide por 30, divide por 8, divide por 60 e vai achar o valor da Sueli por minuto. Esses números são muito diferentes. E aí eu pergunto, será que vale a pena? Tirar um veterano, tirar um pleno da linha de produção, né, da produtividade dele, para, por mais nobre que seja, né, treinar e formar um novato, será que vale a pena? Eu estou falando da minha área, mas isso se aplica a qualquer área. Serve para o financeiro, serve para o marketing, serve para a área jurídica, serve para qualquer função. Você tirar e colocar no modo analógico o treinamento de um novato totalmente, né, ou parcialmente que seja, responsabilidade de uma pessoa que é mais experiente, isso tem um custo muito alto, porque ela vai deixar de executar várias coisas, vários processos, e possivelmente até atrasar prazos, para poder dar conta dessa missão. Então, do ponto de vista da gestão, eu não sou de exatas, tá? Pelo contrário, eu sou de 110% de humanas, mas a pouca matemática que eu uso. E essa conta eu gosto de fazer. É uma conta que pouca gente faz, mas eu faço questão de compartilhar, porque ela muda completamente a sua orientação. Eu não trabalho mais por hora na minha cabeça, né, desde 2020, porque eu me dei conta que a minha produção é por minuto. E aí eu comecei a transferir esse conceito para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus amigos, para os meus colegas,
porque a vida acontece em minutos, né? E quando, a vida profissional, que eu digo. De segundos eu acho já um pouco exagero. Mas, entendendo o que a gente faz hoje, o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer então, provavelmente 60 minutos. Nós vamos mandar um recado aqui para um público que está nos assistindo em aproximadamente 60 minutos. É minuto, sim. Então, isso precisa estar presente, essa informação, essa consciência, ela precisa estar presente no nosso cotidiano. Porque aí a escolha é sua, entende? Você vai fazer o que você quiser com seus minutos, ok? Ou você se orienta pelo custo, ou você se orienta pelo valor. Não sei se eu alinhei bem com que a pergunta tinha, né, colocado, mas eu penso que é uma linha que ajuda a gente a compreender o que é um processo analógico, né, pensando em formação e aperfeiçoamento de capital humano corporativo, e o que pode ser otimizado dentro de uma plataforma que faça isso de uma forma exemplar, com certificação, com atividades, com desafios, premiações, enfim, né? Todos aqueles recursos incríveis que uma universidade corporativa hoje tem condição de proporcionar. É isso. Eu vou aproveitar, então, aqui para emendar para você, Tamires. Tá, ofertamos uma universidade corporativa. Qual que é a importância da gente acompanhar esse desenvolvimento? Porque não é simplesmente eu montar uma universidade corporativa ali e meu funcionário ele vai acessar, não vai acessar, ele vai fazer tem um curso, ele vai fazer um curso de qualquer jeito. Como que eu posso acompanhar isso? E que dica que você daria para quem quer aproveitar esse conhecimento? Porque, assim, uma coisa também é a gente aplicar, vamos supor, um teste ali, uma prova, e ter saber se ele passou ou não. Vamos supor, tem uma média de 60% para esse curso, passou, tirou ali 70%. E o que eu vou fazer com esse conhecimento que esse meu funcionário adquiriu? Aí a Sueli pode até ajudar ali a complementar essa parte. É interessante a sua pergunta pelo seguinte, vai entrar no minuto que a Sueli falou, né? Eu estou aproveitando o meu minuto, fiz o meu curso ali dentro da minha universidade corporativa, que é um LMS com curso online, com apostila, com material interativo, que, como bem diz, com games, que o seu funcionário entra, faz, interage. Então, ele vai se sentindo parte da empresa, ele vai sendo envolvido no passo a passo que a empresa preparou para ele. Só que esse funcionário ele vai ficar lá dentro, e se ele não tiver um acompanhamento, né? Se ninguém, em momento algum, ninguém entra lá dentro e vê ele está fazendo. Ele está cumprindo os desafios que estão lá dentro, ele está fazendo as avaliações, talvez, para saber se ele entendeu desse material ou não. O interesse nem é punir, tá? A avaliação ela não é punitiva, é mais para entender, olha, talvez meu material não esteja suficiente para deixar claro a visão ou a missão da minha empresa, ou meu material não está suficiente para ele entender qual que é o cargo que ele está exercendo aqui, quais os benefícios que a empresa oferece, quais as funções que ele tem que exercer dentro da empresa. Talvez eu precise melhorar o meu material, mas a gente só vai ter essa conclusão a partir da análise do que foi feito. Então, esse funcionário entrou, ele fez as atividades que ele tinha que fazer e o responsável, o RH da empresa, né, ou algum outro, o líder daquele funcionário, acompanha semanalmente. No começo pode ser até diariamente, né, no início, mas depois ele acompanha semanalmente a evolução, e isso identifica várias outras coisas. Então, vamos deixar um pouquinho essa história do funcionário que está entrando hoje. Vamos pensar no funcionário que já está há 5 anos na minha empresa. E eu sou uma empresa super ativa. Eu mensalmente lanço desafios na minha plataforma, eu mensalmente busco trazer conhecimento para os meus funcionários de acordo com o tipo de pesquisa interna. Então, eu lancei uma pesquisa no meu ambiente, no meu LMS, falando o que vocês gostariam de ver. É um Excel avançado. A minha equipe toda está muito interessada no curso de Excel. Então, eu lancei isso na minha universidade corporativa e eu preciso analisar a aderência para ver se as pessoas realmente estão fazendo. Eu preciso analisar o interesse, para ver se quem se interessou, quantos se interessaram, para eu poder entender aquele que não se interessou. É um indício de que ele está insatisfeito com a empresa, é um indício de que ele talvez não está sabendo mesmo como manusear a ferramenta e eu preciso ajudá-lo, é um indício de falta de interesse total ou parcial, né? Ou descontentamento com o líder, com o chefe, enfim.
é muita possibilidade, né? Acaba que a gente consegue analisar vários comportamentos a partir de uma simples visão, uma simples análise ou de uma simples avaliação. Então, primeiro eu falei da análise. Esse funcionário está entrando, não está entrando? Quanto tempo tem que ele não acessa? Quantos por cento do curso ele já fez? Ele era uma pessoa participativa, ele está menos participativo, o que está acontecendo? E o segundo ponto é avaliativo. Então, se a Tamires, ela estava lá no curso dela de Excel avançado dentro da minha universidade corporativa, e ela não conseguiu alcançar a nota, né, para ter um certificado daquilo, que a empresa pode emitir um certificado, e esse certificado pode se tornar parte do plano de crescimento profissional, né? Então, o profissional que tiver X certificados dentro dos cursos corporativos, ele vai poder se candidatar para a vaga X, para a vaga Y. Então, a Tamires não conseguiu aprovação, é possível também analisar isso através de um bom software, né? Um bom LMS, uma boa ferramenta, para eu poder entender quantos passaram. Tá, esses que passaram conseguiram um certificado de aprovação. Mas esses que não passaram, líderes, vamos analisar aí cada um dos liderados de vocês, para a gente entender qual que é o motivo, talvez, dele não estar entrando, ou dele não ter passado, ele teve dificuldade, vamos ajudar. Vamos começar de novo, vamos fazer de novo. Então, mais uma vez, é a pessoa se sentir incluída no processo. Eu não vou colocar um curso e vou abandonar, né? Não vou colocar um curso lá e já estou fazendo muito, trouxe um curso, comprei um curso aqui, uma trilha de aprendizagem em marketing, e a minha equipe de marketing não aproveitou a oportunidade, não entrou e vai ficar isso por isso mesmo. Não, o objetivo é montar, é acompanhar, é mensurar, é fazer provas, é mensurar o aprendizado, mensurar o nível de interesse do meu funcionário através de uma ferramenta, através de um equipamento, tá? O que você acha disso, Eli? Perfeito, porque a gente até aqui tinha explorado, né, a questão do onboarding e a questão de investir tempo e recursos, né, esforço humano em cima das pessoas recém-contratadas. Mas depois de contratadas, quando a gente pensa em retenção de talentos, né, estabilidade do quadro, de novo, eu vou puxar o custo, né? Por mais que eu não seja de exatas, eu gosto de lembrar, porque a empresa, o objetivo de qualquer empresa é gerar receita, né? Gerar primeiro lucro e depois ser uma empresa rentável, para ela poder reinvestir. Então, quando a gente lembra qual foi o custo de colocar esse funcionário para dentro e qual é o valor que tem mantê-lo, isso é muito importante. Aí a tua fala ajuda muito a dar suporte, né, para esse raciocínio, né, Tamires? Porque uma coisa é você qualificar uma pessoa que já vem com atributos, né, para uma determinada função, claro, porque ela passou por um processo seletivo, então você acredita que ela é a pessoa certa para assumir aquela responsabilidade. Outra coisa é ela melhorar desempenho, se superar e servir de referência dentro da própria empresa para quem chegar ou para quem já está lá mesmo. Então, mantê-la satisfeita, mantê-la desafiada, mantê-la inspirada e motivada para ser todos os dias a melhor versão que ela puder dela mesma, tem a ver com a universidade corporativa também. E tirando isso, a questão do acompanhamento, né, que você trouxe aqui para a luz da mesa, realmente super importante, porque não adianta tirar uma nota mediana, e a gente entender que aquele profissional, poxa, ele podia ter ido melhor, né, mas tá, e por que não foi? Vamos fazer o quê? Ter um plano de ação para ajudar aquela pessoa a chegar no desempenho que ela precisa, absorver e colocar em prática aquele conhecimento que é tão necessário para as atividades que ela executa. Como fazer isso de uma forma que não seja aquele puxão de orelha, aquela advertência, ou aquela nota fraca, aquela nota baixa, que só baixa a nossa autoestima, né? Mas, pelo contrário, já ter isso pensado. Se eu tenho uma régua de transmissão de conhecimento embarcada na plataforma que me diz o quê? Notas iguais ou inferiores a tanto, nesse módulo, né? Apontam para essas providências aqui. Aí eu já tenho um plano montado dentro da própria universidade do que fazer uma conduta com aquele funcionário que não performou. Então, não é punitivo, entende? Pelo contrário, a universidade também dá essas ferramentas, esses recursos para quem está na gestão do treinamento e desenvolvimento da empresa, independente do que ela faz, independente do porte.
Isso é belíssimo, belíssimo. Acredito que essa relação de ensino-aprendizagem, em qualquer contexto, né, é muito linda, mas dentro do contexto de trabalho, eu vou falar trabalho aqui mesmo, né, bem raiz, trabalho, não tem nada mais nobre, porque é a partir do trabalho que você realiza tudo na vida. É a partir do trabalho e do que você, não só do que você produz, mas da sua renda, é que você realiza sonhos, metas, né? Mantém, sustenta a família, se autossustenta. É muito lindo, muito lindo. Então, quanto mais lindo for o processo, quanto mais leve e quanto mais inteligente ele for, melhor para todos nós, melhor para quem entra, melhor para quem está, melhor para eu também proteger a minha empresa de fuga de capital humano, que isso hoje é uma verdade, né? Fuga de capital humano, assédio de pessoas excelentes, isso é real. Isso está acontecendo a todo momento, é muito ingênuo, né? Eu, como empresária, não olhar para isso, ou como gestora, achar que isso é coisa de filme, né? Não, é vida real. Fuga de capital humano é um problema sério da atualidade. Então, como proteger, como promover, como fazer experiências incríveis de aprendizagem acontecerem dentro da minha empresa, usando os recursos que cabem no meu orçamento. Porque precisa também ser dentro da minha realidade, né? Não posso dar o passo maior que a perna. Acho que é por aí. Isso aí. Nós temos algumas perguntas aqui. Nós temos 4 perguntas, então a gente tem uns minutinhos aí. A primeira pergunta, vou colocar aqui na tela, veio do Adriano, onde ele fala, uma pergunta: as aulas sempre são gravadas pelas empresas. Assim, é necessário montar um mini estúdio? E aí eu acho que entra dentro daquilo que a gente estava conversando, né? Eu preciso gastar muito para fazer uma universidade corporativa? Qual a estrutura que eu preciso ter para uma universidade corporativa? E aí eu vou aproveitar e eu vou emendar uma segunda pergunta, porque eu acho que tem a ver, que é uma pergunta da Cristiane, que ela pergunta: que dica vocês dariam para a empresa que está querendo organizar a sua primeira universidade corporativa? Então, vamos tratar desses 2 assuntos que meio que é um só, né? Sobre estrutura, principalmente para quem está montando a sua primeira universidade corporativa, porque a gente estava aqui no início da live falando, né, como que isso não precisa ser não é só uma realidade para uma grande empresa. Então, a gente não precisa ter, né, toda essa pompa, toda essa estrutura, que existem estruturas, plataformas de formas mais acessíveis que a gente consegue. Então, eu acho que ali, casando essas 2 perguntas, a gente já responde aí essa dúvida que acabou unindo aí tanto o que a Cristiane indagou quanto o que o Adriano indagou. Ô, Tamires, você pega a bola do Cristiano e eu complemento com a da Cris? Pode ser? Pego sim. Adriano. Oi, Adriano, obrigada pela pergunta, viu? Cristiane, também obrigada. Primeiro, pessoal, pensando aqui, começando pelo da Cristiane, porque não vai ter como falar sem começar da dela. A universidade corporativa, primeiro, tem que ser pensada, né? Então, o primeiro passo é pensar como eu gostaria que ela fosse. A partir desse pensamento, você começa a buscar ferramentas que possam possibilitar isso. Então, o primeiro passo é a questão de um LMS. É um software onde você vai conseguir colocar suas aulas, gravadas ou não, de acordo aí com o Adriano, podem ser gravadas de forma informal, tá, Adriano? Tem vários clientes, até nossos aqui mesmo, que fazem esse tipo de trabalho de pessoalidade. Então, por exemplo, eu, gestora da empresa, estou gravando um vídeo para esse funcionário que está entrando aqui hoje. Não precisa ser nada profissional, você não precisa ir para um estúdio. A gente precisa ter um bom áudio e uma boa imagem, né? Para que você consiga transmitir o recado que você precisa dar. Mas é primeiro preciso ter um software que seja capaz de administrar isso, que seja capaz de trazer, primeiro, uma configuração para que tenha pelo menos a logo da sua instituição, mas que tenha a cara da sua instituição, né? Que fique o mais parecido, o mais acolhedor possível para o seu funcionário, uma ferramenta que suporte esse material em vídeo, esse material em PDF, material em diversas outras formas, MP3, MP4, que você consiga trazer ali as suas avaliações, que você consiga trazer métricas e resultados. Então, o primeiro passo é pensar em como você gostaria que a sua universidade fosse e contratar uma ferramenta que possibilite você ter, em pequena ou em grande escala,
como que eu posso dizer, Matheus? Eu perdi a palavra, gente, desculpa. Mas, em resumo, eu estava querendo só florear. Acontece, estamos ao vivo. Eu estava querendo só florear a situação, mas, em resumo, é isso. Você escolher a ferramenta correta para que você consiga começar com um pequeno passo de vou colocar um cursinho ali, vou gravar um vídeo eu mesmo, como o Adriano sugeriu, e vou jogar ali para o meu funcionário que está entrando agora ver, ou para o meu funcionário que já está na empresa há X anos, ver ali dentro da ferramenta. O começo vai ser assim mesmo. Ótimo. Nossa, eu vou só fazer uma bainha aqui, Tamires. A resposta contemplou tanto o Adriano quanto a Cris. O que eu quero aqui acrescentar é o seguinte: eu já vi grandes empresas, grandes mesmo, terem dentro da universidade corporativa os vídeos produzidos com celular. E está rodando até hoje. Imagina um chão de fábrica, tá? Poeira, barulho, pó, e precisa ser gravado ali, aquele processo, como que faz aquela peça, como que faz aquele acabamento, aquela pintura. O celular vai com tripé, porque na mão fica trêmulo, né? Então, arrumar pelo menos uma base para suportar esse celular, uma iluminação, que às vezes é com o celular do colega, acende a lanterna do colega, ilumina aquele ponto, faz a filmagem, ensina, bota o áudio, como que faz, em tempo real, leva para uma edição simples, hospeda. Coloca a legenda ou não coloca, ou cria o passo a passo num documento, num PDF, mas o vídeo está lá. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente acredita. Aí é que vem a crença, isso é possível. A universidade corporativa ela pode começar de uma forma muito simples, muito caseira. O vídeo é caseiro? O que não é caseiro? É o ambiente. O ambiente não é caseiro. Então, é aquela questão de aonde que eu vou colocar isso para que seja facilmente acessado, não seja acessado somente por quem tem permissão, que é uma forma de proteger. O que eu acabei de narrar aqui é um processo extremamente sigiloso. Como que faz o acabamento daquela peça? Isso aqui tem um valor muito grande. Então, precisa ser protegido. Mais uma razão para adotar a universidade corporativa, porque isso não entra quem quer, entra quem tem permissão. Então, aqui, Adriano, é mais simples do que a gente imagina, né? E com relação à pergunta da Cris, eu quero dizer o seguinte, costurando aí na fala da Tamires, né? Por onde começar? Mapeia. O que é mais importante embarcar? Porque qual é a ideia, né? Num primeiro momento, vamos botar tudo. Não dá para botar tudo. Ninguém aqui é Mulher Maravilha nem super-homem. Mapeia os processos, quais são as prioridades. Aonde que tem mais problema para treinamento? Aonde que é mais difícil treinar? Começa por aí. O mais fácil é mais fácil, já está rolando, né? Daqui a pouco a pessoa se autotreina porque o material que está ali dentro da rede é tão bom que dá conta do recado. Então, não é essa a prioridade. Vamos colocar o que dá mais trabalho ou demanda mais tempo ou tira mais veteranos da linha de produção para ensinar os novatos. A gente já falou sobre isso aqui. Aonde que a gente está perdendo tempo de produtividade de linha de frente? Vamos tirar esse conteúdo deles, filmar isso, gravar isso, criar um material de apoio visual, gráfico, enfim, faz umas gravações também, pode ser podcast, né? E hospeda, então, treinamento do processo X. Pronto, está aqui todo o material, passo a passo, divide em módulos, né? Módulo 1, módulo 2. É um exercício muito de empatia, né? Porque você tem que meio que sair do teu corpinho, entrar no corpinho de quem está entrando, precisa aprender aquele negócio, e você esquecer temporariamente a autoridade que você tem naquilo para você transmitir esse conhecimento. Por isso que eu digo que tem nobreza embarcada aqui, né? Não é para qualquer um. Então, quando a gente quer, a gente faz. E o menos é mais. Sempre. Simplicidade, objetividade, mostrar as coisas como elas realmente são. Ninguém aqui está concorrendo ao Oscar, ninguém vai ser indicado ao Oscar. É uma questão de colocar o processo para ele funcionar, para ele ser replicável, multiplicável. Essa costura aí na fala da Tamires. Eu acredito que a gente conseguiu. E depois aprimora, né? Então, vamos colocar para rodar. Colocamos para rodar, vamos aprimorando. É isso mesmo. Tem duas perguntas aqui da Mônica de Abreu. Acho que a primeira já foi até mais contemplada, que é pela tua experiência, Sueli.
quais desafios mais comuns enfrentados pelas empresas para criar uma universidade corporativa. Eu acho que o seu último depoimento, né, que você até falou do chão de fábrica, né, acho que já contemplou bastante aí, mas fique à vontade para complementar, caso tenha algum. E aí eu já vou colocar a segunda pergunta dela aqui também, que é direcionada para a Tamires, que é como que as soluções ecossistema Conecta, né, que é o ecossistema que você faz parte, pode auxiliar essas empresas. Tá, eu vou acrescentar aqui a minha própria fala, né, de dificuldades e barreiras para a implementação, que é o ceticismo e o paradigma do empresário ou do gestor para colocar para rodar, achar que não é o momento, procrastinar, e fuga de uma decisão que está afastando a empresa e os resultados da empresa de um resultado excepcional. Excepcional. Eu tenho falas aqui nas minhas memórias do tipo, vou tentar aqui resgatar algumas. Se eu soubesse que era tão bom e tão fácil, eu já teria feito antes. Eu não imaginava que o investimento seria tão acessível. Outra fala. Me arrependo até hoje de não ter colocado isso para rodar há 5 anos atrás. Eu imagino quantas vezes eu perdi excelentes funcionários por conta de não ter um processo organizado. Isso tudo é perda. Então, a universidade corporativa, ela pode entrar pelo amor, mas ela pode entrar pela dor. Não seja a segunda opção. É o que eu digo aqui para todo empresário. Verdade. E aí, só respondendo a pergunta da Mônica sobre solução do ecossistema Conecta, não sei se todo mundo conhece, né, qual foi a referência que a Mônica fez, mas, explicando rapidamente, o ecossistema Conecta, pessoal, é uma junção entre 2 empresas líderes no mercado educacional, que era a Prova Fácil e a Delinea, tá? A Prova Fácil, especialista em gestão de provas, a Delinea, especialista em criação de conteúdos. Então, quando a gente une essas 2 empresas, a gente traz uma expertise muito grande para ajudar na montagem desse tipo de projeto como universidade corporativa. As 2 empresas se uniram e trouxeram melhorias. Então, o LMS, que a gente acabou de citar aqui, é um dos produtos, né, que o ecossistema Conecta traz. As trilhas de aprendizagem. Tá, mas eu não quero produzir caseiramente, como o Adriano sugeriu. Eu gostaria de ter algo pronto, eu gostaria de ter algo já direcionado para a minha equipe de liderança, para a minha equipe de marketing, para a minha equipe de vendas. Então, a Delinea contribuiu nesse ecossistema com toda essa expertise de materiais customizados ou prontos, que podem já ser inseridos no LMS, e a Prova Fácil contribui com essa parte de avaliações. Então, no ecossistema Conecta, né, a gente consegue estruturar e orientar na montagem dessa universidade, até dando os primeiros passos, com essa orientação da Sueli, então ficou mais fácil ainda, que vamos mapear qual é a sua prioridade, qual o setor que você quer acionar primeiro, e depois a gente vai construindo aos poucos. É muito mais acessível do que a maioria das pessoas imagina. Não é um bicho de 7 cabeças, e é melhor aprender realmente pelo amor, né, Sueli, do que pela dor, do que melhor ser voluntário do que ser refém da situação. E hoje eu preciso da universidade pelo motivo triste XYZ. É melhor tomar essa atitude enquanto ainda temos tempo de organizar com calma, de pensar nas possibilidades, de pensar nas prioridades. Perfeito, isso aí, concordo plenamente. Bom, pessoal, então chegamos aqui, fomos bem pontuaizinhos, chegamos aqui ao final desse webinar. Eu queria agradecer muito a presença das 2, muito obrigado, Tamires, muito obrigado, Sueli. Nossa, muito, muito inspirador, né, o que a gente ouviu aqui, porque a gente foi de uma parte talvez um pouco mais prática de monte sua universidade corporativa para uma defesa muito bonita que foi feita aqui do investimento na educação corporativa, porque eu fiquei escutando muito vocês falando e pensando, né, como que às vezes a gente, os empresários, esquecem que investir em educação corporativa é investir
também no colaborador, e que o colaborador ele é uma pessoa, e sendo uma pessoa, ela é dotada de subjetividade. Quando a Sueli trouxe, né, aquela situação do filme de terror e do filme de amor, é isso, nós somos movidos, nós como colaboradores, nós somos movidos também pelas emoções, nós somos movidos pelo apego, nós somos movidos, e assim, às vezes a gente não se dá conta de que o que faz um funcionário permanecer não é sempre só, claro, é muito importante o valor do seu trabalho, o valor do seu salário, mas também, assim, você às vezes está ali recebendo um salário, mas olha para o lado e está um cenário caótico, né? Não tem uma estrutura, não tem uma sensação de que você está sendo visto, você está sendo enxergado, que você todo dia você tem que, né, ali talvez pegar uma foice e desmatar todo um campo até encontrar aquilo que você realmente precisa. É muito importante a gente falar de educação corporativa de uma forma tão humanizada quanto foi aqui na fala de vocês hoje. Então, muito obrigado também a todo mundo que acompanhou. Essa live vai estar disponível no YouTube da Prova Fácil, então podem acessar quando precisar. Convido também todo mundo a acompanhar as redes sociais, tanto da Prova Fácil quanto da Delinea, porque é um assunto que continua, né? É um assunto que a gente vai continuar trazendo. Vamos continuar falando da importância da educação corporativa nas nossas redes. Hoje estamos aqui encerrando o mês da educação corporativa, mas é um mês que foi feito um mês para uma celebração, mas que no 1º de agosto essa celebração não vai morrer. Né? A gente vai continuar falando dessa importância, porque nós somos movidos a isso aqui no Conecta. Muito obrigado a todo mundo, boa noite, bom restinho de semana para todo mundo, muito obrigado novamente, Tamires, e muito obrigado novamente, Sueli. Obrigada, Matheus, obrigada, Tamires, foi um privilégio, muito obrigada. Isso. O privilégio foi nosso, viu, Sueli? Muito obrigada pelas contribuições, obrigada, Matheus, e todo mundo que está aí nos assistindo, obrigada. Se tiverem dúvidas, né, podem acionar os canais da Delinea, da Prova Fácil, que fazem parte desse ecossistema. Todo mundo vai ter o maior prazer em atender vocês, esclarecer as dúvidas e mostrar os melhores produtos para a necessidade de cada um, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Boa noite. Um abraço, tchau, tchau.